Olá, meninos, tudo bem? Espero que sim. Tô gravando essa aula aí pra vocês sobre o processo de eletrização. É uma aula bem tranquilinha, vocês vão ver. O que é processo de eletrização, gente? A gente aprendeu na aula da semana 1 que a gente tem os corpos, são formados por átomo, e esses corpos vão estar neutro quando dentro desses átomos a gente tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Ou seja, por próton a gente atribui carga positiva, por elétrons a gente atribui carga negativa. Então, quando a gente tem a mesma quantidade ali de prótons que fica lá no núcleo junto com o nêutron e a mesma quantidade de elétrons que fica orbitando ali em volta do núcleo, a gente tem o que a gente chama de corpo neutro. Mas se eu consigo retirar, lembrando que a gente só retira elétrons porque os prótons estão bem firmes lá no núcleo, quando eu retiro elétrons de um corpo ou um outro recebe elétrons, ele deixa de ficar neutro, ele vai ficar eletrizado. Se ele tiver um excesso de cargas negativo, um excesso de elétron, eu tenho um corpo negativo, carregado negativamente. Agora, se eu tenho um corpo que tem mais próton do que elétrons, ou seja, porque ele perdeu elétrons, eu tenho um corpo positivo. Então, como que a gente vai fazer esse processo de eletrização? A gente tem 3 processos de eletrização. A gente tem atrito, contato e indução. Vamos lá, por esse primeiro slide aqui, a gente tem a eletrização por atrito. O que seria eletrização por atrito? É quando a gente pega 2 objetos isolantes, então a gente lembra que a eletrização por atrito acontece com isolantes, né? Aí eu vou atritar um isolante em um outro. O que tiver mais facilidade para perder elétrons, ele vai perder elétrons e vai transferir para o outro corpo. Aí, quando a gente separar, a gente vai ter 2 corpos eletrizados, 2 isolantes eletrizados, um com carga positiva e outro com carga negativa. Então, o que eu tenho que guardar aqui da eletrização por atrito? Ela acontece em isolante e eu sempre vou ter no final do processo corpos com cargas diferentes. Como que a gente faz a eletrização por atrito? Olhando aqui no slide, a gente vê que a gente tem um vidro, né? Um vidro que está positivo, tá neutro inicialmente, a mesma quantidade de cargas positivas, a mesma quantidade de cargas negativas, né? E eu tenho uma lã que também está neutra, a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas. Aí eu vou esfregar, eu vou passar ali um movimento de vai e vem, a lã no vidro, né? Vou passar ali a lã no vidro. O que vai acontecer? Aquele movimento de atrito, aquela força de atrito vai fazer com que haja um deslocamento de elétrons, que eles estão ali em volta do núcleo ali. Aí o que acontece? Aí a gente vai ter uma transferência de elétrons. Quem perdeu elétrons vai ficar positivo e quem ganhou elétrons vai ficar negativo. Aí aqui a gente tem um desenho, ó, depois. Aí depois que eu atritei um no outro, que eu esfreguei um no outro movimento de vai e vem, eu separo. Aí eu tenho o vidro que está positivo, porque ele perdeu elétrons para a lã. E agora eu tenho a lã que está negativa. Então esse é o processo de atrito. No final eu tenho 2 corpos, 2 isolantes com cargas diferentes, eletrizados, só com carga diferente. Ao lado aqui, gente, ó, a gente tem essa série que a gente chama de série triboelétrica. O que seria essa série triboelétrica? É o seguinte, essa setinha mais está indicando que o corpo, o objeto que está em cima, ele perde elétrons e fica positivo. E a setinha que está lá embaixo, indicando o sinalzinho de menos, que quem está embaixo nessa tabela, ela recebe elétrons e fica negativa. Vamos lá um exemplo? Por exemplo, olha, eu vou pegar a pele humana com a seda e vou atritar a seda e a pele humana. Como a pele humana está na parte de cima da tabela, ela vai ficar positiva. Por que ela vai ficar positiva? Porque ela vai perder elétrons. Como a seda está na parte de baixo da tabela, ela vai ficar negativa. Por quê? Ela vai ganhar elétrons. Então, quem ganha elétrons fica negativo. Ou, por exemplo, o algodão e o âmbar, que é uma resina. Quando a gente pegar, como o algodão está na parte de cima da tabelinha, ela vai ficar positiva e o âmbar vai ficar negativo. Porque que acontece? O algodão vai perder elétrons e o âmbar vai receber elétrons, ok? Então, esse é o nosso processo de eletrização. Agora, o segundo aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de eletrização por contato. O que a gente tem na eletrização por contato? Aqui, vamos imaginar que eu tenho... Já a eletrização por contato só acontece em condutores, diferente do atrito que acontecia em isolantes. Na eletrização por contato, vamos imaginar que eu tenho 2 condutores ali. Um está carregado e o outro está neutro. Então, eu tenho um objeto carregado e outro neutro. Igual nesse exemplo, eu tenho um que estava carregado positivo e um que estava neutro.
vou colocar os dois em contato, ou seja, próximo, do ladinho do outro. O que vai acontecer? As cargas lembra que não existe transferência de prótons, só transferência de elétrons? Aquele objeto que estava neutro, o que vai acontecer? As cargas positivas vão atrair os elétrons daquele objeto que estava neutro. Vai ter uma atração de elétrons. Aí eu vou ter uma transferência de elétrons. Ou seja, aquele objeto que estava neutro, ele vai perder elétrons, ou seja, vai ter uma transferência de elétrons para aquela bolinha que estava carregada positiva, porque lembra, positivo atrai negativo, tem uma atração ali de cargas positivas com cargas negativas. Quando eu separar os dois, o que acontece? Eu vou ter dois condutores carregados positivamente. Por que eu vou ter dois condutores carregados positivamente? Porque aquele outro que estava neutro, ele perdeu elétrons, porque estava positivo. Como ele perdeu elétrons porque estava positivo, agora ele tem mais carga positiva, ele tem mais prótons, então ele ficou carregado positivamente. Então, basicamente isso. Agora, se fosse ao contrário, se a bolinha ali condutora antes na figura tivesse negativa, eu ia passar elétrons para a bolinha que estava neutra. Aí a bolinha que estava neutra teria um excesso de cargas negativas. Aí a gente teria dois condutores ali separados, né, negativo. Então, do que eu tenho que guardar do condutor, da processo de eletrização por condução? Acontece somente condutores. E ao final do processo, quando eu vou ter que ter um objeto carregado e um neutro, vou colocar os dois em contato no final do processo, o meu objeto que estava neutro vai ter a mesma carga do objeto que estava carregado. Se eu tenho uma bolinha que está positiva, no final tem que ter duas positivas. Se eu tenho uma que estava negativa, no final vou ter que ter duas negativas, certinho? Então, esse é o processo por contato. Agora, a gente vai lá para a indução. Processo de eletrização por indução também vai acontecer em materiais condutores. Então, eu tenho eletrização em isolante? Tenho. Quando? Somente no atrito. E contato com material condutor e indução também com material condutor. Então, vamos entender como que acontece a indução. Primeira imagem da figura 1, a gente vê dois objetos condutores, um do ladinho do outro. Você pode ver que os dois objetos condutores ali tá um do lado do outro. Ou poderia ser apenas um objeto condutor, poderia ser apenas um. Aí imagina que a gente tem um objeto condutor, ele tá ali sobre um isolante, ali uma madeira ali, então ele não perde cargas ali para a superfície. Aí eu vou aproximar desse objeto, desse condutor, um indutor, a gente chama de indutor, ou seja, é um objeto que está carregado. Inicialmente, essas duas bolinhas estariam neutras e o meu objeto está carregado. Quando eu aproximar o indutor dessas bolinhas que está neutra, o que acontece? Como eu aproximei um objeto negativo, olha na figura 2, eu estou aproximando um objeto negativo. Ele vai atrair quem? Vai atrair as cargas positivas. Não é que ele atrai as cargas positivas, tem um afastamento das cargas negativas ali, ó. Os elétrons vão se afastar, porque ele quer correr, né? Cargas de mesmos sinais se repetem. Aí eu vou ter somente as cargas positivas, ou seja, eu vou ter ali só as cargas positivas se aproximando do indutor. Nesse caso aqui, como eu tenho duas bolinhas, eu tenho ali as cargas positivas, né, se aproximando do indutor, que estava negativo. Do outro lado, eu tenho cargas negativas, tá vendo? Que eu tenho duas bolinhas. Porque se afastou ali, ó. As cargas negativas fugiu ali pro cantinho, né? Que ela quer correr da carga ali do indutor. Aí, o que acontece na figura 4 agora? Quando eu separar as duas bolinhas, eu vou ter as duas bolinhas carregadas. Eu tenho uma carregada positivo e outra carregada negativo. Isso é um processo de indução. Outro que acontece também, sem ser com duas bolinhas, vamos pensar apenas em uma bolinha. Quando eu aproximar na figura 2, o indutor, que está com carga negativa, na minha bolinha, bolinha condutora, que está inicialmente neutra, ela vai atrair as cargas positivas, né? E vai repelir as cargas negativas, os elétrons, vão toda lá pro cantinho. Se eu pegar um fio terra e conectar aquela bolinha lá, o que acontece? Como ela tava nos cantinhos, tem as cargas negativas, elas estão fugindo do indutor ali.
Na hora que eu colocar um fio terra, eu vou ter ali as bolinhas, as cargas negativas vão descer pelo fio terra. Quando eu cortar o fio terra e tirar o indutor, eu vou ter uma bolinha carregada positivamente. Ou seja, resumindo tudo que eu tentei falar aqui, que na indução, quando a gente tem indução, a gente precisa de um material condutor. A indução também acontece com materiais condutores. No final, eu vou ter um objeto que vai estar carregado com carga diferente do indutor. O indutor é o objeto que eu aproximo dele que está carregado. Se eu aproximar dele um objeto carregado negativamente, no final a minha bolinha vai ficar positiva. Para isso, o que a gente faz? A gente tem que conectar um fio terra e depois a gente corta o fio terra. Agora, se no caso, e eu afasto o indutor para ela ficar carregada. Agora, no caso, se eu pego um objeto que estava carregado positivamente, o que acontece? No final, na hora que eu colocar o fio terra, aí a gente vai ter um deslocamento de elétrons da terra para o condutor. Aí eu corto o fio terra, retiro o meu indutor de perto da minha bolinha, né? Aí ela vai ficar carregada negativamente. Então é isso, guarda aí. Atrito acontece, a eletrização por atrito acontece em isolantes e no final eu tenho dois objetos carregados com cargas de sinais opostos. Contato só acontece em condutor. No final do processo eu tenho objetos carregados, dois objetos carregados com a mesma carga, Indução. No processo de indução também acontece só indutor e no final do processo eu vou ter o meu condutor, minha bolinha, carregado com carga oposta à do indutor, que é o objeto carregado, que eu me aproximo dessa bolinha, certo? E quando a gente tem dois condutores, um do lado do outro, e eu aproximo o indutor, eu não preciso colocar o fio terra, porque na hora que eu separar aquelas duas bolinhas, elas vão ficar carregadas com cargas opostas, como na imagem que a gente está vendo aqui. Certo, pessoal? O que mais que eu queria falar para vocês? Falar um pouquinho da polarização. Que a polarização, o que acontece na polarização? É um fenômeno parecido com a indução, mas ela vai acontecer em isolante. Quando eu pego um objeto que está carregado e aproximo ele de um material isolante, neutro, o que a gente consegue? Como, por exemplo, se eu pegar uma caneta e atritar ela no meu cabelo, for atritando ela e aproximar perto de papelzinho, eu consigo atrair aqueles papelzinhos picados. Por que a gente consegue isso? Se aquele papelzinho meu, ele é isolante e ele estava neutro. É porque lá naquele objeto isolante, lá no meu papelzinho, eu tenho um afastamento de cargas. Ou seja, as cargas de sinais opostos do meu objeto que estava carregado, vai todas para um cantinho, se afasta, porque cargas de mesmos sinais se repelem. E as cargas de sinais opostos vão se aproximar ali do objeto que está carregado, igual na imagem aqui que a gente tem, ó. Eu tenho o objeto carregado, ele está carregado positivo. Quando eu aproximei ele desse isolante, imagina que isso aqui seria minha caneta, carregado positivo. E o isolante aqui seria os papeizinhos picados. As cargas negativas vão se aproximar ali da minha caneta, vão todas querer chegar próximo ali, porque cargas de sinais opostos se atraem. E as cargas positivas vão ficar todas no cantinho oposto. Então, como diz, elas querem se afastar ali, ó, das minhas cargas positivas, elas estão fugindo. A gente chama esse processo de polarização. É por isso que eu consigo atrair materiais neutros, isolantes neutros, quando eu aproximo dele um objeto que está atritado. E esse fenômeno é parecido com aquele da televisão. Quando a gente passa perto da televisão, nossos pelos se arrepiam, porque a minha tela da televisão estava carregada, né? No caso de sinais opostos, né, ao meu braço estava neutro, minha pele estava neutra, mas na hora que eu me aproximo, a gente tem aquele processo de polarização. Aí as cargas de sinais opostos ali, é como se elas se afastassem, e as cargas de mesmos sinais é como se elas se afastassem, e as cargas de sinais opostos da tela da TV tenta se aproximar da tela, pensa assim, tenta se aproximar, e por isso que a gente tem aquele arrepio, aquela aproximação. Então, a gente que chama de polarização. Polarização é o processo do objeto carregado atraindo um isolante neutro.
Ah, aqui eu vou falar um pouquinho do eletroscópio de folha. Esse eletroscópio que a gente faz muito experimento dele dentro da sala de aula, que é um objeto que a gente utiliza para saber se o objeto está carregado ou não, né? Ou para saber a carga desse objeto. Olha aqui, vamos ver nessa figura, a imagem aqui. O eletroscópio a gente faz caseiro da seguinte forma. A gente pega um vidro, né? Pode ser um vidro de plástico. Coloca uma rolha nesse vidro. É bem vedada essa rolha para não entrar ar, para ficar bem fechadinho. Aí a gente coloca um fio, né? Dentro um fio metálico. Tem que ser um fio metálico, pode ser um fio de cobre. Atravessando essa rolha. E lá na pontinha a gente coloca 2 papelzinhos alumínios dobradinhos. E na ponta em cima, na parte superior, a gente coloca uma bolinha metálica também. A gente pode enrolar com papel alumínio. Aí a gente aproxima dessa bolinha um objeto carregado. No exemplo ali, eu me aproximei um objeto que estava positivo. O que acontece? Ele atrai todas as cargas negativas para a superfície, porque as cargas negativas querem se aproximar ali das cargas positivas. Lá embaixo, como as cargas negativas todas subiram, vai ficar sua carga positiva. E positivo com positivo se repele. Então, a gente tem ali uma repulsão. Aí eu consigo descobrir ali o valor do meu objeto, que ele é positivo, porque ele se repeliu. Certinho? Agora, se fosse cargas opostas que eu teria ali, eu teria atração, né? Aí, na hora que eu retiro o objeto que está carregado ali da ponta, aquelas perninhas ali que tá abertinha, elas fecham. Certo, pessoal? Eu vou ver se eu coloco para vocês um vídeo, vocês assistem um vídeo do experimento do eletroscópio. Certinho? Então, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.